bem-vindos a mais uma emissão do programa À Tona. Eu sou a Sónia Justo e hoje vamos ter connosco a Rútia Portelinha, que se mudou recentemente para a Costa do Marfim. A Ruth tem um blog, que é o Berço do Mundo, é professora também e já nos vai contar tudo. Olá, Ruth, muito bem-vinda! Olá, Sónia, obrigada pelo convite. E então, como é que está tudo? Sei que neste momento estás em Portugal, não estás na Costa do Marfim, porque vieste cá passar o Natal, não é? Portanto, Natal, as festas. sim, portanto não estamos diretamente da Costa do Marfim. Vou fazer aqui um disclaimer, nós já tínhamos tentado uma vez, mas a gravação não tinha ficado muito bem por causa da internet. E eu acho que na altura o problema até foi a minha internet, porque eu estava a fazer uma série de uploads ao mesmo tempo, portanto acho que nem foi o problema, nem foi. Internet Pronto, africana. exatamente, acho que foi mesmo meu. Então, olha, Ruth, diz-nos lá, conta-nos lá esta mudança de vida. Eu acho que tu és assim a primeira convidada que mudou sem ser uma coisa consciente de ok, eu quero mudar e vou mudar. Acho que foi mais uma consequência do que uma vontade inata, não é? Por isso a tua É, história é um bocadinho diferente daquelas que eu tenho trazido até agora e isso também é muito bom porque enriquece aqui o programa. Então conta-nos lá, como é que isto tudo surgiu? Quer dizer, primeiro conta-nos quem és tu, não é? Para quem não te conhece, diz-nos quem lá. não me conhece, eu sou a Rútia, sou mãe, viajante, era professora de mandarim, até me ter mudado para a Costa do Marfim, revisora de texto e muitas outras coisas. Todos temos muitas facetas. E mudámos-nos para a Costa do Marfim, o meu marido já lá estava há uns meses, nós juntámos-nos em agosto de 2021, eu e o Pedro, o meu filho. Como dizes, não foi foi uma consequência, não foi uma vontade de querer mudar de vida, querer mudar de país. Não foi assim aquele chamamento como há muita gente que tem, não é? Sim, que chegam a uma idade e dizem não, preciso mudar de trabalho, preciso mudar de vida, não foi bem isso. Eu estava feliz com a vida que eu tinha, com o meu trabalho, com a minha rotina, com a liberdade que temos na Europa para viajar, que o que fazia normalmente eu sozinha com o Pedro e aqui na Europa realmente é muito fácil. A mudança surge em consequência das circunstâncias familiares. E infelizmente as vidas profissionais são cada vez mais instáveis nos dias de hoje e cada vez mais internacionais. Aliás, nós já tínhamos estado no estrangeiro a propósito da profissão do meu marido no Brasil. E desta vez, olha, fomos parar à África, à Costa do Marfim, a um país onde se fala francês, com muita pena minha, que se tivesse sido um país Angola, teria sido muito mais fácil. Sim. E olha, e tu preparaste? Como é que tu fizeste a preparação para se mudarem para lá? Com quanto tempo de antecedência? Qual é que foi o período entre, pronto, aquele momento em que vocês decidiram, ok, vamos nos mudar para lá, até efetivamente se terem mudado? Bem, antes da decisão, que foi tomada em família, o meu marido esteve lá em viagem exploratória, digamos assim, para conhecer o país, conhecer a cidade onde ficaríamos a morar, para perceber os serviços de saúde, as escolas, que também seria um fator muito importante, porque ele também tinha estado em Angola e nós não fomos, não nos mudamos para lá em parte por causa disso, dos serviços de saúde não serem muito bons e as escolas também não serem realmente com o nível que nós queríamos para o nosso filho. Portanto, pareceu-lhe bem nessa primeira viagem. Acho que também o seu antecessor, que se queria vir embora, também deve ter feito ali uma operação de charme, levou aos sítios mais bonitos, aos melhores restaurantes, que ele regressou com uma boa impressão da Abidjan, a cidade onde estamos. E pronto, depois a partir daí, dessa hipótese, eu comecei realmente a pesquisar
porque não conhecia ninguém que tivesse lá estado mesmo em viagem, e nós ambas temos muitos amigos Sim. viajantes. Curiosamente, ninguém que a gente conhecesse lá tinha estado para nos dizer: sim, gostei disto, não gostei daquilo. Portanto, foi um bocado com base nas pesquisas online, grupos de expatriados, etc. E depois, quando nos mudamos, realmente percebemos que, afinal, existe uma comunidade de portugueses, 400 e qualquer coisa portugueses, portanto, não estamos completamente isolados, Sim. entre aspas, do nosso Sim, país. há sempre um português em qualquer parte do mundo, não é? Uhum. E a coincidência, por isso dizem que este mundo é uma aldeia. O Pedro está numa turma, está num colégio internacional, portanto tem um ensino em inglês, e na turma dele existe um menino com raízes familiares no Porto e em Guimarães, que é a nossa cidade cá em Portugal, curiosamente. Exato, ótimo. Olha, e qual é que foi assim a tua primeira impressão da Costa do Marfim? Tu estás em Abidjan, não é? Que acho que já Hum? tinhas dito. E quando chegaste assim, o primeiro dia, qual é que foi aquela, não sei, aquela primeira sensação que tu tiveste quando aterraste e depois nos dias seguintes, não é? Olha, o primeiro embate, acho que não só lá, mas de quem aterra em África, é o sairmos do aeroporto climatizado e aquele bafo quente, não é? Isso é. Que nos envolve, e a gente percebe, ok, estamos em África, que isso aconteceu ali também. O trânsito, que é trânsito de cidade grande em África, com as É suas caótico. agravantes que isso implica, e de vez em quando um buraco gigante no meio da estrada ou qualquer coisa. Portanto, foi isso, foi o calor, foi o trânsito, alguma estranheza, que, enfim, com o tempo depois a gente habitua-se e não se habitua, que é, porque eu em Portugal não moro numa grande cidade, portanto isso passava-me completamente ao lado. Nos semáforos, nos grandes cruzamentos, haver muita gente a pedir, muitas crianças a pedir, que claro mexe connosco, que não estava tão à espera assim. Outros países africanos onde eu tinha estado, tinha visto alguma coisa, mas não com aquela dimensão. E depois, nos dias seguintes, foi o impacto da língua. Pois, essa questão da língua é muito interessante falares nisso porque, pronto, quando uma pessoa, mesmo quando, eu acho que a única entrevista que eu ainda tive aqui de alguém que tivesse mudado de país, não, já tive alguns, não, já tive, pessoal que foi para o Irão, portanto, também, Uhum. mas a questão da língua quer dizer, pode ser uma barreira, não é? Quer dizer, nós neste caso, pronto, presumo que fales alguma coisa de francês, mas nós estamos maioritariamente habituados ao inglês e convivemos com a televisão e aprendemos na escola, portanto, fazer a vida e o dia a dia em francês, inicialmente, Não só certamente isso, é um desafio, não é? foi um desafio, não só isso, portanto, temos essa cultura muito anglófona de televisão, filmes, cinema, música na rádio. E eu, pessoalmente, embora seja uma pessoa de línguas, sempre fui muito mais facilmente o inglês do que o francês, que tive 3 anos no liceu, há zilhões de anos atrás, portanto, e que depois não somos muito expostos a ele e vai esquecendo, como é normal. O agravante é que na Costa do Marfim, como em toda a África francófona, suponho, é a utilização do francês ou o francês local, com pronúncia local, misturado com Ok. expressões locais que não têm nada a ver com o francês, e que realmente os primeiros dias a gente pensa, e eu pensei que sabia alguma coisa de francês, afinal não percebo nada do que eles me dizem, foram os primeiros dias um pouco complicados. Pois aos poucos a gente chega lá. Sim, e estás a ter aulas de francês ou não? Eu inicialmente tive algumas aulas de francês,
não estavam a funcionar online, com o local, não estavam a funcionar para mim. Acho que se calhar também falta de alguma pedagogia do professor, acabei por desistir, depois comecei a ver mais televisão em francês, séries em francês no Netflix, a ouvir a rádio no carro lá só em francês também, alguns podcasts, e tem sido assim que me tenho estado a desenvolver a língua, digamos assim. Sim. Para além das Olha, e situações do dia a dia, não é? Porque nos obriga depois, a ir adquirindo vocabulário, porque eu já faço lá voluntariado e pronto, e lido com as pessoas locais. sim, sim, porque acho que o melhor é sempre, para aprender uma língua, é realmente estar inserido na comunidade e pronto, e tens mesmo que falar, portanto não há hipótese. Olha, e como é que é o vosso dia a dia lá? Tu continuaste a trabalhar? Como é que é? Tinha A tinha escola, o trabalho? expectativas de conseguir de manter uma turminha ou duas de mandarim aqui no formato online, não consegui, porque decidiram passar todas as aulas este ano para o presencial. E eu realmente compreendo, porque estamos todos fartos do formato online e realmente, principalmente para crianças, não é o ideal para a aprendizagem. E pronto, acabei por não conseguir, fiquei apenas com a revisão de texto, que é um trabalho que eu já fazia aqui, que aparece pontualmente, não é uma coisa regular. Então senti necessidade realmente de fazer mais alguma coisa e inscrevi-me numa associação, é a Associação Internacional de Mulheres e Crianças, da Costa do Marfim, que apoia vários centros realmente a crianças e a mulheres em situações vulneráveis. Eu estou então num centro de acolhimento de crianças deficientes nos arredores da Abidjan, e tem sido uma experiência muito enriquecedora, que as crianças, pronto, ser deficiente é sempre um desafio em qualquer parte do mundo, em África é um pouco mais, por todos os motivos e mais alguns, em termos económicos, em termos culturais até, e é muito enriquecedor aquelas crianças saber as dificuldades que enfrentam todos os dias, físicas, dores, económicas e tudo, e viverem o dia a dia com aquela felicidade, com aquele sorriso aberto com que nos recebem sempre que chegamos, é muito bom. Sim. Olha, e assim, choque cultural, qual é que achas que. Quer dizer, se é que houve, acredito que sim, não é? Qual é que foi assim aquilo que mais te Bem, impressionou? não foi um grande choque cultural, não é? É um país de maioria muçulmana, eu tinha consciência disso, mas é um pouco curioso porque num bairro vemos uma mesquita e logo no bairro a seguir vemos uma igreja católica, portanto há ali uma mistura, uma tolerância. Existe tolerância e as várias religiões convivem bem, não é? Sim, e até depois no calendário anual temos os feriados católicos e os feriados muçulmanos, que também há mais feriados e eles não se importam nada com isso. Mas o facto de quando saímos um pouco de Abidjan, que já é uma cidade um pouco mais desenvolvida, nos arredores, por exemplo, onde eu faço voluntariado, que são zonas mais pobres, mais de classes menos favorecidas, com menores níveis de educação, vemos outro tipo de islamização, nomeadamente já aquelas mulheres completamente tapadas até as mãos, e os olhos, todas de preto, com aquele calor, faz-nos aquela confusão, não tanto por ser muçulmano, pronto, que já tive noutros países muçulmanos e tive contacto com isso, mas naquele calor abrasador que a gente quase não aguenta roupa em cima e ver elas completamente tapadas, incluindo de luvas, impressiona um pouco. Sim. Olha, e o que é que tu até agora tiveste mais saudades em relação a Portugal? Tirando obviamente a família, os amigos, não é?
Mas assim, de coisas práticas, assim, do dia a dia, da vida normal, que aqui era um dado adquirido e nem sequer pensavas nisso, e aí presumo que existam algumas coisas que não são bem assim, não é? Olha, por exemplo, o facto de faltar a eletricidade ou a internet com alguma facilidade é uma coisa que a gente cá em Portugal já não pensa muito nisso, não é? Principalmente a eletricidade. Por exemplo, cá o fogão é elétrico. Pronto. O mais comum já. Lá é muito raro encontrarmos uma casa com fogões elétricos porque as instalações elétricas não são da melhor qualidade e as falhas de eletricidade são algo frequentes, e então é melhor um fogão a gás. E eu já não Ok. estava habituada a cozinhar a gás, nem com fogão, nem com forno há muitos anos, por exemplo. Um, Acho que foram mais essas duas coisas e o trânsito, ser um bocadinho difícil de chegarmos do ponto A ao ponto B da cidade. Às vezes põe um trajeto curto ser bastante demorado. Para quem mora numa cidade como Guimarães, em que em 5, 10 minutos nos pomos no outro lado da cidade sem qualquer problemas, é assim um embatezinho. Pois imagino. Mas pronto, E, é habituar-nos. sim, e é fácil andar, quer dizer, andar de carro, não tanto andar de carro, mas é fácil, as deslocações são fáceis se não tiveres um carro, ou é mesmo imprescindível ter carro? É assim, não há uma rede de transportes públicos muito eficaz e muito fiável. Existem os táxis. Os táxis normalmente, até os táxis coletivos, que param aqui, ali e acolá. Portanto, Não existe Uber. não existe Uber. Não existe Uber, existe uma aplicação chamada Yango, que é uma aplicação para táxis, que se não tiveres muita confiança para te aventurar sozinha na rua a apanhar um táxi, podes usar essa aplicação para chamar um táxi e estás, pronto, de alguma maneira um pouco mais salvaguardada. Também, mas dizem que também é um bocadinho mais caro. Nunca experimentei, só confesso. Mas realmente o carro facilita muito a vida, facilita. E eu já conduzo lá, foi também uma aventura conduzir naquela cidade africana. Uh, no início ia um bocadinho a medo, confesso, porque 4 faixas viram 6 ou 7, ultrapassam de todos os lados, as motas não têm regras, nem de bom senso, nem de trânsito. Bom, é um bocadinho caótico, mas para já ainda não apanhei nenhum susto de maior. E o Ok, carro ainda não tem riscos. ok, boa. E bicicleta? Usam bicicleta lá ou nem por isso? Se uma pessoa ou outra não é muito comum, porque a cidade é muito grande, as distâncias são muito grandes e Pois. se não existe respeito pelo peão, por uma bicicleta que circule na mesma faixa que os carros seria perigoso. Ciclovias não existem, ponto final. Ok, ok. Olha, e já tiveste tempo para visitar assim pontos turísticos ou ainda não? Ainda é pouco tempo. Alguns. O país é muito grande, uh, portanto, não tendo essa rede de transportes públicos, é um bocadinho mais difícil, né, conhecer os principais pontos, até porque estão bastante distantes uns dos outros. Por exemplo, os 2 parques nacionais maiores do país, que são ambos património Unesco, que é o Parque de Comoé e o Parque Tai. São, sei lá, 500, 600, 700 quilómetros da chegar lá pressupõe ou um voo interno e depois mais muita estrada, ou muita estrada, mas com alguma dose de aventura misturada. Portanto, não é muito fácil chegar a conhecer todos, ou tem que ser aos pouquinhos. Já estive na capital, Yamoussoukro. Muita gente pensa que Abidjan é a capital da Costa do Marfim, mas Pois, não é. exato. Realmente é a cidade mais importante, é onde estão os principais organismos. Aliás,
os órgãos de governo estão lá, mas depois da independência, em 1960, o primeiro presidente decidiu que a capital ia ser a sua aldeia, chamava Yamoussoukro, que fica a cerca de 1 hora de Abidjan. E então Eu criou. não fazia ideia, eu não fazia ideia, eu achei que fosse a Abidjan, por acaso. Há muita gente que pensa isso. Não sei se o sol está aqui a bater-me de frente, se calhar é Estás melhor mudar. iluminada. Deixa isso, deixa eu ver. E que fica realmente só 1 hora. E investiram milhões nessa, que era uma aldeia, e que hoje é uma cidade, criaram avenidas largas, criaram um palácio presidencial megalómano, criaram uma catedral cristã que dizem que é maior que o Vaticano, que é de São Pedro do Vaticano, mas depois o senhor morreu, o projeto não foi completamente acabado e as instituições do governo nunca se mudaram para lá. Portanto, é curioso de visitar, eu já lá estive essa cidade, porque realmente é grande demais para a população que tem e depois, apesar daqueles edifícios, 2 ou 3 edifícios muito grandes, não tem mais nada. Tem apenas em frente ao Palácio do Presidente, um lago de crocodilos e que é a grande atração dos turistas que vão lá alimentar os bichos. Sim. Olha, e houve assim alguma surpresa, alguma coisa que te tenha surpreendido pela positiva? Assim, tu não estavas à espera e que foi uma boa surpresa? Na Costa do Marfim, Sim. olha, em termos de organismos oficiais, acho que funcionam um pouco melhor do que eu esperei. Por exemplo, neste momento estão a digitalizar todo o sistema de identificação nacional, ou cartão de cidadão, e eu já tive que tratar do cartão de residência e comparativamente com o caso de Angola, que eu conheço e já tive visto de residência para lá, apesar de não ter morado, acho que os serviços públicos funcionam melhor. Ok, ok. Apesar de, pronto, de existir ali alguma classe mais educada que recebeu alguma influência francesa e tem assim um pouco de ares arrogantes, mas funciona de uma maneira geral para a África, funcionam bem os serviços. Sim, olha, e as pessoas recebem bem os estrangeiros que vão para aí morar, os expatriados, os locais recebem bem os estrangeiros, são afáveis. Eu não estou a falar em termos turísticos, mesmo em termos de, pronto, pessoas que se mudam para aí para viver, ou têm um bocadinho aquela ideia de vêm-nos tirar o emprego, ou não sentem Acho que isso. não existe essa sensação do emprego em si, porque normalmente o nível geral da população de educação não tem nada a ver com os expatriados que se mudam para lá. Portanto, não é o tipo de empregos que um expatriado ocupa que vai concorrer com uma pessoa ou com a maioria da população. Há de tudo, há pessoas muito afáveis, às vezes na rua, a vender fruta, por exemplo, mas pronto, somos estrangeiros, não somos acolhidos como outros países em África, como se fôssemos o primo mais velho, o primo distante. Inicialmente existe ali alguma resistência. Depois de nos verem 2 ou 3 vezes, vão mudando o comportamento para connosco. A senhora da fruta, por exemplo, onde eu vou regularmente, quando me vê já me faz uma festa, mas na primeira vez que eu lá fui não foi bem assim e tal. Mas o curioso é que às vezes é difícil perceber se estamos a ser recebidos por uma pessoa, um costa-marfinense, ou se estamos a ser recebidos por um estrangeiro também, porque eles têm uma comunidade muito grande dos países à volta, do Mali, do Burkina Faso, e a gente às vezes pensa que está a falar com uma pessoa local e não está. Pois, exato.
Olha, e Ainda estou aqui a em experimentar. termos de turismo, o país está desenvolvido, está apto a receber turistas e é uma das fontes das fontes de rendimento do país ou não? Por acaso não tenho noção nenhuma, porque é muito raro ouvir falar na Costa do Marfim. Bem, a Costa do Marfim, infelizmente, quando aparece nas notícias é por maus motivos. Ela Pois é. passou por duas guerras civis há alguns anos, tanto que o Banco Africano de Desenvolvimento tinha lá a sede e saiu para a Tunísia durante uns anos, regressou, portanto, o país está num caminho de estabilidade, felizmente. O turismo não é uma grande atividade económica, mas podia ser, face ao potencial daquele país, tanto em termos de património natural, que tem, por exemplo, o Parque Tai, que eu falei há pouco, que é património Unesco, é a maior mancha que permanece de floresta primária da África Ocidental e tem lá milhares de espécies ameaçadas. Portanto, tem todo o potencial para ser um lugar Um muito grande destino procurado. turístico, não é? Sim. Exatamente. Depois tem as aldeias mais isoladas, que ainda têm aquelas tradições antigas de rituais, de máscaras, de danças, que também poderia ser aproveitado do ponto de vista turístico, sendo certo que é sempre um pau de dois bicos, não é? Já sabemos que algumas tribos depois começam a receber turistas e desvirtualizam-se, deixam de ser genuínas, passam a ser só para o turista ver. Portanto, é sempre difícil aqui encontrar algum equilíbrio, mas potencial tem. Não tem é nada desenvolvido nesse sentido, falta Não tem as infraestruturas, não é? exatamente Provavelmente. transportes, redes hoteleiras existem nas cidades maiores ou nas distâncias balneares, portanto, tem 2 ou 3 zonas de praia muito boas, com bons hotéis, e o resto do país não tem nada. E depois tem outra fraqueza, que é o turismo que existe só fala francês. Portanto, encontrar um funcionário de um hotel que fala inglês é muito difícil. Isso Pois, também condiciona, como é óbvio, os mercados aos quais pode dirigir. claro, claro. Olha, e em termos de segurança? Segurança de andar na rua sozinho? Uhum. É um O país que é que nos podes seguro, dizer sobre isso? é um país seguro. Eu ando sozinha na rua durante o dia sem problemas, Boa. o que não fazia, por exemplo, em Luanda, em Angola. Uhum. Sendo certo que nós também moramos numa parte da cidade considerada mais, mais nobre, digamos assim. Um, é como em todo lado, ter alguns cuidados, sair à noite, como é óbvio, não costumo sair muito à noite, mas pronto, há os locais recomendados e não se pôr por aí sozinho ou andar à noite sozinho a pé ou qualquer coisa. E depois é ter cuidado como noutras grandes cidades Normal. turísticas, não Sim, é? sim, sim, mas não é um Grandes país em que se tenha que ter ajuntamentos. aquele cuidado extra. Pronto, é um sítio onde se pode andar na rua, não é? Sim, 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 Ok. sim. E eu andei, antes de ter carro lá, andei sempre a pé e nunca tive nem qualquer problema, nem a sensação de perigo sequer. Ok, ok. Olha, e a mudança, foi fácil a mudança em termos logísticos? Eu não sei se tu levaste, quer dizer, há de ter levado as tuas coisas, mas não sei se levaste móveis, pronto, não sei esse tipo de coisas. Logisticamente, foi Não, fácil? não. Logisticamente foi fácil porque a empresa providencia casa mobilada e todos os Ok. serviços, portanto, água, luz, gás e internet. Portanto, o que tivemos que levar foi os nossos bens pessoais, roupa, livros, pronto, essas coisas. Claro que falta sempre qualquer coisa, cada vez que vimos a Portugal vamos as malas cheias, mas não é só de coisas, de bens de primeira necessidade, é aquelas coisas que temos saudades e há algumas coisas que lá são muito caras, porque a cidade é uma das cidades mais caras do mundo. Ok.
Por exemplo, levamos bacalhau, levamos azeite, porque temos azeite nosso, biológico, levamos vinho, essas coisas que os portugueses gostam de ter por Sim, perto. sim. Olha, tu és vegetariana, não és? Tu não comes. Eu não como carne, ainda Carne. vou comendo algum peixinho. Ia-te perguntar se é fácil ser vegetariano lá na Costa do Marfim. Olha, Abidjan, que é uma cidade grande, tem muita oferta em termos de restaurante. Muita, 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 muita É mesmo. sério, olha, não queria É imaginar. sério, é sério. Muitos restaurantes libaneses, tem uma comunidade libanesa muito grande, que é uma comida, por exemplo, fácil para um vegetariano. Pois é. Tem muitos restaurantes italianos, bons restaurantes italianos. E os pratos locais, também existe alguma variedade de legumes nos pratos tradicionais. O mais comum é o frango ou o peixe na brasa. Mas um vegetariano não passa fome. Até Ok, porque há muita fruta tropical e boa. pois. Exato, E depois exato. há a base, aquela base que acompanha a maior parte dos pratos, que é mais ou menos parecido com o cuscuz, que é a base que se chama atiaqué, que é uma espécie de mandioca fermentada que depois faz aqueles baguinhos e é cozido a vapor e é vegetariano, mas não seja, por aí não passa fome. Pronto. Então assim já estás bem alimentada, pronto. Sim, depois também comemos muito em casa, não é? Sendo a Pois. cidade um destino caro, não se come assim tantas vezes fora de casa. Sim. Olha, e o teu filho, o Pedro, adaptou-se bem à escola, à vida aí? Se aquele ao início não estava muito entusiasmado, para ir, não é? Com a ideia da mudança. Assim, a mudança faz parte das nossas vidas, quer a gente quer queira, quer não. Há idades em que os miúdos resistem mais às mudanças Claro, e é ele mais estava numa complicado. fase dessas, né? Sim, já estava há 7 anos na mesma escolinha, tem os amigos, tem as rotinas dele, e ele adora viajar, mas gostava de ir e regressar a casa e estar com a família e estar com os amigos. Inicialmente, quando se falou no assunto, não recebeu bem a notícia, mas depois, pronto, foi-se habituando à ideia, pronto, tem a vida que remédio, e depois a adaptação foi super fácil. Em parte também porque a escola é em inglês e não em francês, mas está Sim. lá, parece que está lá muito, muito mais tempo do que está. E aqui há tempos, quando viemos a Portugal em outubro, fomos jantar com os amigos e perguntaram-lhe o que é que tinha sido mais difícil para ele se adaptar, se era a língua, se era o sistema de ensino, porque é um sistema de ensino americano. E ele disse: não, o que foi mais difícil foi saber onde eram as salas, porque aquela escola é gigante. Portanto, estás a ver, já Ok, está boa. completamente errado. Sim, e ele tem quantos anos? 12, 13? Fez 13, entretanto. 13. Ok, ok. Está no 8º ano. Sim. Olha, e imagina que, pronto, que quem nos está a ouvir queria se mudar para a Costa do Marfim. Qual é que era assim o conselho que tu davas? Alguém que se Uh, quisesse mudar, pronto, e quisesse ter essa experiência. eu diria que primeiro que fizesse uma visita ao país ou a outro país francófono, africano francófono, porque a África é uma realidade que não agrada a qualquer tipo de viajante ou pessoa, e depois a África francófona é como se fosse um mundo à parte, tem algumas características ligeiramente diferentes, e eu diria que vá por uns dias como turista, porque se a gente não gostar de um sítio como visitante, também não vai gostar de lá morar. Pois, eu por acaso não tinha essa noção
disso que tu falas de ser, ok, é África, mas depois a África francófona é uma coisa, uma realidade completamente diferente. E eu não tinha essa noção e acredito que muita gente também não tenha, não é? Que é Sim, e assim, em pronto, termos de língua também, pronto, há pessoas que se adaptam melhores, outras que se adaptam claro, piores. Quando uma pessoa se muda para o estrangeiro e vai para um país onde se fala português, as coisas estão um pouco mais facilitadas. claro que Nós sim. já estivemos no Brasil e foi muito tranquilo. Pronto, mas estamos a gostar da experiência, está a ser uma experiência Sim. e, Sim, pois, porque e, e eu lá por acaso está. nem sabia que tu tinhas estado no Brasil, não fazia ideia que já tinhas vivido no Brasil também. Foi só um ano, foi só um ano. Portanto, na altura também foi mais fácil, o Pedrinho ainda nem sequer andava na escola, portanto, foi pegar nas coisas e ir, não é? Sim. Não há E anos foste para letivos. foste para que cidade? Fomos para Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo, mas é uma cidade pequenina para os padrões brasileiros e já fica quase na fronteira com o estado de Minas Gerais. Portanto, Ok, era um ok. destino tranquilo. E Sim, também tivemos uma experiência simpática lá. Viemos embora por motivos profissionais também na altura, não porque não estivéssemos lá bem. Lá está, as sim. mudanças fazem parte da Sim, vida. sim, eu acho muito interessante isso de viver assim uma temporada assim num país diferente, que é uma experiência que eu nunca tive, porque eu quando vou é sempre como turista, não é? E acho que é uma experiência epá, Uhum. que gostava de ter pelo menos uma vez na vida, porque acho que é uma coisa muito enriquecedora. Tu sais completamente da tua zona de conforto, não é? E vais viver, nem que seja um ano, num país diferente, numa cultura diferente. Te- Também se perde o tempo. Felizmente, as novas tecnologias ajudam muito, não é? A Sim, mantermos o contacto. claro. E agora a pandemia também nos veio mostrar que a gente às vezes está perto, não está tão perto assim, não é? É verdade. Pronto, felizmente temos as novas tecnologias que nos aproximam e vamos mantendo contacto e sabendo o que se passa com a família, com os amigos, mas também se perde, quer dizer, não, como eu escrevi aqui há dias na Fugas, não há tecnologia que substitua um abraço. Pois Não não, é? é verdade, é verdade. É mesmo. Olha, também já estamos a chegar ao fim aqui da nossa conversa. Gostei muito. Tens que voltar depois para me falar sobre a experiência do Brasil, que eu também não sabia. Portanto, olha. Olha, muito obrigada. Eu gostei Eu é que muito, gostei agradeço. muito de ver e ao vivo também. Mas Fica o pronto. convite, fica o convite se um dia quiseres vir nos visitar à Costa do Marfim. Ai, Agora ótimo. as viagens estão um bocado chatas, voos cancelados, Pois é. para virmos no Natal foi complicado, tivemos que comprar bilhetes em 3 companhias diferentes, mas a coisa, se Deus quiser, há de acalmar para Sim, olha, voltarmos às obrigada, viagens. obrigada pelo convite. Quando isto tudo passar, vou com certeza, aproveito e vou, porque é assim um destino assim diferente e eu gosto assim, de experiências assim mais fora da caixa. Portanto, olha, muito obrigada, tudo bom, bom regresso, um beijinho grande no Pedro, um abraço no teu marido e olha, vamos nos vendo, vamos falando e vamos nos vendo, está Exatamente. bem? Então vá, beijinho Obrigada. grande. Quanto a vocês, espero que tenham gostado, que tenham ficado aí com o bichinho para visitar a Costa do Marfim. E vou deixar também aqui as redes sociais da Rútia e o link também para o blog dela. Então vá, beijinho grande e até à próxima quarta.